Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje abordando o tema da terapia de vida passada. Mas antes, um recado para você que está em casa. Que tal contribuir com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova? Quer saber mais? Então, não deixe para depois. Ligue para 0800 12 18 38 e saiba como participar da contribuição e do crescimento da doutrina espírita. No nosso programa de hoje, estamos falando sobre a terapia de vida passada e estou com o Dr. Flávio Braun Fiorda. O Dr. Flávio Braun é médico psiquiatra e também presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Bom, Flávio, no nosso bloco anterior, nós falamos um pouquinho da questão da reprogramação, né, que é o autoentendimento, a pessoa se conhecer para melhorar. Esse processo, isso é uma dúvida que acho que muita gente pode ter. A pessoa está consciente durante esse processo de regressão? Sim, com a técnica da sociedade que eu faço parte, né, a pessoa está acordada, lúcida o tempo todo. Isso é com hipnose ou sem hipnose? Sem hipnose. Totalmente sem hipnose. Exatamente. A pessoa ela é induzida com uma técnica verbal que nós utilizamos no momento da regressão, para que nós possamos acessar no nível mental, no nível emocional, no nível físico, no nível espiritual e com frases que tenham a ver com o tema que a pessoa está buscando ajuda no consultório. Então, o inconsciente ele vai fazer uma pesquisa de onde essa memória está aflorando. Então, ela vai viajar no tempo, entre aspas, né? Estando lúcida, acordada o tempo todo, e vão começar a vir na mente do paciente naquele momento intuições, imagens, palavras, lembranças. E conforme eu vou conversando, eu vou pedindo para ela descrever aquilo que está vindo na sua mente, ela vai identificar o seu personagem, seja ela mulher, seja homem, criança, adulto, de qualquer raça, de qualquer classe social. Nós vamos identificar o personagem que o paciente foi naquela outra encarnação, o local onde ele está vivendo, seja na cidade, no campo, o que ele faz, como que ele vive e quais os momentos mais importantes daquela vivência, como se nós víssemos um resumo de uma vivência. Tá. Os momentos mais importantes que têm a ver com o tema que ela veio tratar no consultório. Então ela vai ter acesso a essa informação, vai até o momento do desencarne, lá na vivência passada, né? Ela vai saber como que aquela vida vai terminar, sem sentir nada de desagradável, ela vai simplesmente narrar como se estivesse vendo um filme numa tela. Ela vai dizer, olha, estou fazendo isso, vai acontecer aquilo posteriormente, aquela vivência acaba porque eu estou numa idade muito avançada, e como que aquele espírito, que foi aquela pessoa na vivência passada, em que estado de ânimo saiu e terminou aquela vivência toda. Quais as conclusões, o que ficou de aprendizado, quais as decisões que aquele espírito está tomando após aquela reencarnação, e muitas dessas decisões têm a ver com o que o paciente está se queixando na vida presente. É muito interessante como as coisas vão batendo com as informações vindo à tona. Você teria algum caso para ilustrar um fato onde o paciente teve uma queixa e essa vida passada foi elucidando o que aconteceu de fato? Sim, isso a gente aborda praticamente todos os dias, né? Um caso muito interessante que nós atendemos, eu lembro de uma moça que ela tinha uma certa obesidade, tinha dificuldade de se envolver afetivamente com os homens, né? Um certo bloqueio psicológico, estava sem companheiro naquele momento, estava sofrendo pela solidão, né? E de fato, como a sociedade impõe um padrão estético, assim, um assado, né? Ela fugiu um pouquinho desse padrão e se achava muito feia, com uma baixa autoestima, enfim. E estava com muita dificuldade de emagrecer, com uma obesidade até muito prejudicial à sua saúde. Então ela, numa primeira vivência, ela se viu morrendo de inanição, morrendo de fome, numa miséria muito grande, aonde o espírito dela, depois daquela vivência muito difícil, resolveu para si que nunca mais ela permitiria passar por situações de fome mais uma vez. E hoje ela comia na vida presente compulsivamente. Essa mesma paciente, numa outra sessão de regressão de memória, porque a gente faz uma sessão a cada vez, né, para não misturar muitas histórias, são conteúdos às vezes muito fortes,
essa mesma paciente ela foi numa outra vivência passada, da época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, até relativamente recente, onde ela se via prejudicando pessoas, maltratando pessoas, deixando outras pessoas morrerem de fome. E ao desencarnar, aquela paciente morreu com um sentimento de culpa muito grande e hoje ela se prejudicava nesse contexto. Numa terceira vivência, essa mesma paciente se viu até no mundo de prostituição, numa outra época muito mais antiga. E ela percebendo que fazia muito mau uso da sua intimidade, da sexualidade, né? E fez uma ligação muito interessante com a vida presente, que de fato hoje ela não queria muito amar e ser amada, ela estava muito mais preocupada em ter um aproveitamento dos homens e não dar muito valor ao sentimento. Nessa vida. Na vida presente. E foi um gancho muito importante para ela dar uma ênfase ao amor, ao amar e ser amada de fato. Um caso muito interessante. Interessante, né? Às vezes um assunto que você acha que não está relacionado a uma vivência, ao problema, é que vem trazer a resposta, né? Exato. E ela entendeu que muitas vezes esse comportamento dela estava ligado a essa terceira vivência, como eu expliquei agora, e entendendo que a parte moral, a parte do comportamento, o jeito que se trata, o jeito que trata os outros, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Existem pessoas que não conseguem regredir, que não conseguem entrar nesse processo regressivo? Geralmente não. Tem pessoas, claro, que têm mais ou menos dificuldade. Mas em casos assim, nós vamos nos utilizando de algumas técnicas para vencermos algumas resistências ou alguns bloqueios que eventualmente a pessoa possa estar passando. Mas muitas dessas situações acontecem porque algumas pessoas têm um certo medo de passar pelo processo propriamente dito. Mas nós deixamos claros para os nossos amigos telespectadores que o paciente de vidas passadas, ele só vai saber o que precisa e o que suporta. De fato, ele não vai passar por um grande sofrimento. Claro, ele vai saber de coisas que até possam ser fortes ou intensas, porém necessárias para o seu processo da sua psicoterapia. Muito bem. Bom, então, doutor Flávio, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a terapia de vida passada no nosso próximo bloco. Voltamos já já.